Abra sua Bíblia comigo. Em Romanos capítulo 8, verso 32. Romanos 8, verso 32. O texto diz o seguinte: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Cristo é o maior presente de Deus para nós. É o presente mais valioso que Deus poderia nos dar. Jesus é aquilo que custou mais para Deus, para que Ele nos entregasse. Então isso me leva a entender se Jesus é o presente mais precioso, se Ele é o maior presente. Então, se Deus retém a cura, se Deus retém a provisão, então isso significa que essas bênçãos são mais preciosas que Jesus. Quando Deus nos entregou Jesus, Ele nos deu todas as outras coisas juntas. E o texto diz, ele dá uma ênfase, Ele não poupou seu próprio filho. Coloca num nível em que era algo de mais valor que Deus possuía. Só que ele diz, se Deus deu o que era mais valioso, Ele não dará juntamente com Ele todas as outras coisas. Ele está questionando, ele está perguntando, porque com certeza nesse tempo deveria ter algumas pessoas duvidando que poderiam ser abençoadas. A verdade é que com Cristo veio um pacote completo da redenção. Com Ele nós temos cura, provisão, favor, vida abundante, vida eterna. Sabe, a igreja precisa voltar à simplicidade de confiar na bondade de Deus. Deixar um pouco de lado a performance humana, a força, e confiar mais nesse amor. Foi por causa de mim e de você que Ele não poupou aquele que Ele mais amou. Ele disse ali no batismo, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você nunca vai saber o quanto Deus te ama, até que você saiba o quanto Ele ama Jesus. Por isso a importância de conhecermos cada dia mais a pessoa de Jesus Cristo. Porque quando nós encontramos Jesus, nós nos encontramos nele. Esse é o maior amor. E esse é o maior conhecimento de todos. João 17, verso 3 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus é a peça principal. Deus te vê através de Jesus. Por isso você deve fazer o mesmo, se ver através de Jesus. Se olhar através do Cristo. Deus não está lidando com você de acordo com seus pecados, Deus lida com você de acordo com o glorioso Jesus, que está sentado à sua direita. O que Jesus merece, você recebe. É assim que funciona. O que Jesus merece? É o que você vai receber. Porque é a sua herança. É o seu direito. Assim, da mesma forma como Cristo na cruz
se tornou pecado por nós. Ele sofre as nossas consequências do pecado, ele se adoeceu, ele se enfermou, para que nós que pecamos contra Deus, sejamos feitos justiça de Deus nele, e tendo acesso a todas as suas bênçãos. O que ele merece, é o que nós vamos receber. Deus fez o homem com a memória perfeita, com a memória muito boa. Adão colocou nome em todos os animais, plantas, e não tinha computador na época, não tinha nuvem, era tudo na cabecinha. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Só porque nós envelhecemos ainda em decorrência da queda de Adão, não significa que devemos nos render às forças naturais. Eu não vou me desarmar diante das coisas naturais. Mas pastor, você está envelhecendo a cada ano, você está ficando mais velho, a idade está chegando. Sim, mas eu não vou me render a isso, porque isso faz parte da queda e da maldição. Eu espero a minha redenção no Filho de Deus, e eu creio que Ele vai me manter forte e com muito vigor, até o dia em que eu vou me encontrar com Ele. Eu não vou me render. Eu não vou aceitar, porque isso não é o plano original de Deus. Envelhecer, morrer, adoecer, é normal para o homem caído, não para o homem redimido. Nós esperamos as promessas, aquilo que Deus nos prometeu, e que é nosso em Cristo Jesus. Moisés, ele sabia todas as leis de Deus, gravava tudo na sua mente. O homem com 120 anos de idade tinha tudo aqui, fresquinho. Ele não esquecia de nada. Às vezes Deus vai fazer você sentir algo, só para te ajudar a perceber que Ele está fazendo algo na sua vida. Nós não somos movidos por sentimentos, mas Deus de vez em quando vai te dar uns arrepios só para falar: ei, você está achando que eu não estou aqui? Você não precisa sentir nada, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dEle, que diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu estarei contigo todos os dias. Mas de vez em quando Ele vai te dar alguns sentimentos, Ele vai fazer você perceber através dos seus sentimentos, que Ele está aqui, que Ele está do seu lado. A cura é um presente, e um presente de graça. Podemos receber independente de quão bom nós somos. Jesus nunca exigiu de ninguém: olha, você tem que se converter para que eu te cure. Ele curava. O que a pessoa ia fazer com a cura depois é problema dela. A maioria seguia Ele, porque para onde que ia? Eu vou para onde depois que eu conheço Ele? O que eu vou fazer da minha vida depois que eu experimento Ele? Não tem como. Mas a pessoa tinha escolha. Ela era abençoada, ela provava do amor de Cristo, mas seguir era uma opção. Deus não obrigava. Deus o tempo todo está dando sinais. Você vê aqui as palavras de conhecimento, é Deus dando sinais para as pessoas. E eu conheço pessoas que ficam assim tristes, porque ela não se identifica com nenhuma palavra de conhecimento. É como se Deus não estivesse reconhecendo a sua condição, o seu estado, o seu sofrimento. Mas Ele está mandando eu falar com você agora. Ele cuida de você.
Você que pensou isso, você que sentiu isso, eu não recebo palavra de conhecimento, Deus está mandando te dizer que Ele sabe da sua condição e Ele vai cuidar de você, amém? Você não está nessa luta sozinho. Tem vezes que vai haver sinais, tem vezes que não vão haver sinais, mas Ele está sempre do nosso lado. Precisamos crer nisso. Nossa fé não está na nossa fé. A nossa fé está no Senhor. Porque tem gente que tem fé na fé dele. Isso não é legal. A nossa fé tem que estar no Senhor. Salmo 78, verso 41 diz: sim, repetidamente eles tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Você tem como limitar Deus? Você limita a Deus aquilo que Ele pode fazer na sua vida, as promessas dEle na sua vida. Limitamos a Deus por causa do que outras pessoas dizem e nós acreditamos. Limitamos a Deus por causa de falsas doutrinas e nós acreditamos. Limitamos a Deus por causa de experiências de pessoas e muitas vezes as nossas próprias experiências. E limitamos a Deus. Fazemos das experiências o Evangelho. E impedimos que Deus superabunde em nossas vidas. Nos dê uma vida abundante. Não bloqueie aquilo que Deus tem para derramar na sua vida. Não coloque um limite para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, porque o céu é ilimitado. Mateus 9, verso 28 vai dizer: entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Observe como Jesus fala aqui. Jesus não disse: você acredita que pode ver? Ele disse o seguinte: você acredita que eu sou capaz de fazer isso? Nossa fé não está na nossa fé. Nossa fé está nele. Jesus puxa a fé daquela pessoa para ele: você crê que eu posso fazer isso? Havia um pai cujo filho estava possuído por um espírito. Ele era atormentado desde a infância e o pai disse: se você pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. E Jesus respondeu: se você pode acreditar, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Veja que o pai disse: se você pode fazer algo, faça. Ao mesmo tempo que ele tinha dificuldade com a fé, mas ele sabia onde colocar a minúscula fé que ainda restava. Veja que Jesus não colocou a responsabilidade de crer nesse homem. Em outra tradução vai dizer: tudo é possível a quem crê. Jesus estava falando dele mesmo: tudo é possível àquele que crê em mim. Tudo é possível àquele que deposita sua confiança em mim. Jesus estava dizendo: ligue a sua pequena fé a mim, e ela vai remover montanhas. Não se trata da sua fé, mas em quem a sua fé está. Ela está conectada em quem? Ela aponta para quem? Nós apenas precisamos acreditar que todas as coisas são possíveis para Jesus. Não limitar, não colocar barreiras.
Em outras palavras, Jesus estava dizendo para esse homem: eu estou cheio de fé para você. Eu estou eu estou transbordando para você. Olha o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2, verso 20. Vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Me diz uma coisa, quando você olha para uma situação, o que você faz? Não se pergunte se você pode crer em Deus para que isso aconteça. Mas a questão é, Jesus pode crer em Deus por isso? Porque a nossa fé é a fé dele, é a fé que provém dele, ele é a fonte da nossa fé. Ele é a fonte da nossa força, do nosso poder, da nossa autoridade. Então nós precisamos conectar nossa fé nele, conectar em Jesus a nossa fé, e o mar vai se abrir, e as montanhas vão se mover. Quando nós estamos debaixo da nossa justiça própria, ou quando nós estamos sob a lei, a fé não pode operar nesse terreno. Romanos 4, verso 13 vai dizer: porque a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo não foi para Abraão ou a sua descendência pela lei, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, a fé é nula e a promessa é sem efeito. Se você está crendo em Deus, colocando uma expectativa em Deus para um milagre, e de repente vem um pensamento na sua mente falando que, olha, eu sei que você precisa desse milagre, mas você não tem orado o suficiente. Ultimamente você não tem lido a Bíblia o suficiente. Você não é bom o suficiente, né, para ser abençoado desse jeito. Lembra do que você fez no mês passado? Lembra do que você fez no ano passado? Esse pensamento te leva a avaliar a si mesmo, a olhar para si mesmo. Uma avaliação com base no que você fez ou deixou de fazer. Ao invés de você colocar sua ênfase na bondade de Deus e do que Ele fez através do seu Filho na cruz, não, você olha para você. Ao invés de colocar seus olhos em Jesus, você coloca os olhos em si mesmo, e isso vai te desqualificar, e isso vai te colocar num terreno onde a fé, ela se torna sem efeito, e os milagres não acontecem. Isso efetivamente te coloca sobre a lei. E no momento em que você está sob a lei, ou sobre a sua justiça própria, e não a justiça da fé, a fé fica impedida de operar. Nula. Foi o texto que nós lemos. Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é nula. Não tem sentido. Não serve para nada. É tudo sobre a fidelidade de Deus. Tem nada a ver com a sua fidelidade. Veja que nenhum israelita morreu durante a jornada do Egito até o Sinai. Ninguém morreu, ninguém adoeceu. A roupa não envelhecia, as sandálias não estragavam. Eles eram preservados de todas as formas. Isso é uma imagem da graça. E Deus não tirou esse povo do Egito por causa da fidelidade deles. Deus tirou esse povo do Egito por causa da fidelidade dele. Uma aliança incondicional feita com Abraão, bem antes da lei existir. Vale a pena frisar, uma aliança incondicional. A aliança para te abençoar foi feita entre Jesus, homem, e Deus, Pai. A única participação sua é receber a herança.
pela fé. Não é isso que o apóstolo Paulo diz no texto aqui? Que os que são da lei, que os que são da justiça própria não podem ser herdeiros, senão a fé, ela é anulada. A lei trata apenas de comportamento, mas ela não conserta comportamento de ninguém. E o nosso comportamento só muda quando vivemos pela fé. A fé purifica nosso coração. A fé afeta a nossa conduta. Sempre que tentarmos ser bons, acabaremos sendo do mal. Está em Romanos 7. O mal que eu não quero fazer, eu me pego fazendo. O bem que eu devo fazer, eu não faço. Ali é o homem tentando fazer algo para Deus. Conhecer Jesus é o segredo para ter uma grande fé. Os evangelhos falam apenas de duas pessoas que tiveram grande fé. O centurião romano e a mulher Ciro-fenícia. Os dois, tão diferentes, são citados como pessoas de grande fé. Um era homem, o outro era mulher. Uma era dona de casa, o outro era um militar. Moravam em lugares diferentes, tinham padrões de vida diferentes, mas eles tinham um denominador comum. Ambos eram gentios e não conheciam a lei, não estavam debaixo de maldição. Os dois só conheciam Jesus. Quando você só conhece Jesus, você tem uma grande fé. Quando você só reconhece Jesus, você tem uma grande fé. Porque a lei sempre vai dizer, espera um minuto. Você não é bom o suficiente. Espera um minuto. Você ainda tem uma dívida aqui. Deus deu a lei para o homem para que ele tivesse consciência do pecado. A lei não foi dada para produzir excelência moral. A lei foi nosso tutor para nos levar a Cristo, para nos conduzir ao Pai. Mas agora que a fé se manifestou, a fé veio, não estamos mais sob o domínio do tutor. Não temos mais que ter consciência do pecado. Não deixe a lei te privar de crer em Deus com uma fé robusta, com uma fé grande. A lei bloqueia o fluxo da fé. O legalismo bloqueia o fluxo da fé. A justiça própria bloqueia o fluxo da fé. O único mandamento para o crente que Jesus deu foi: creia no Senhor Jesus Cristo e ame o seu próximo como a ti mesmo. Tenha o alvo em Jesus e trate o seu próximo como você gostaria de ser tratado. Por isso que você deve orar pelos outros. É poderoso quando você ora para os outros. Jó foi liberto de um cativeiro quando orou para os seus amigos. A primeira cura na Bíblia de alguém orando por outra pessoa foi quando Abraão orou pelo rei. Abraão orou e Deus curou Abimeleque, sua esposa e as escravas. Ele orou para que elas pudessem ter filhos novamente. Veja que até então Abraão e Sara não tinham filhos. Olha que situação que Deus coloca Abraão. Ore para que o rei e a sua casa tenham filhos, sendo que Abraão e Sara não tinham. Só em Gênesis 21, verso 1, que Sara concebe e dá à luz a Isaac. Ali Abraão era um homem indigno orando por outro homem indigno. Não tinha ninguém perfeito ali. Você sabe da história, Abraão tinha acabado de mentir, falando que Sara era sua esposa, era sua irmã.
E Abraão orou para que o ventre de outra pessoa fosse aberto. E depois que ele orou pelo outro, o ventre de sua esposa foi aberto. Vai entender os mistérios de Deus? O porquê essa ordem? Porque Deus nos coloca muitas vezes para orar por uma pessoa que tem um problema, e esse problema nos identifica, porque nós temos o mesmo problema, só que ainda não fomos curados, mas Deus vai lá e cura outra pessoa. É uma resposta que eu não tenho para te dar, mas uma coisa eu te digo: não devemos parar de orar pelos outros. Deus já te colocou na agenda. A fila está andando, você vai ser chamado. Fé é saber que Deus está contigo e confiar nele plenamente. Juízes 1, verso 19 diz: então o Senhor estava com Judá, e eles expulsaram os montanhistas, mas eles não puderam expulsar os habitantes da planície, porque eles tinham carros de ferro. Veja, o que é carro de ferro para Deus? Não é nada. Para o Deus que derrubou Golias com a pedra. Mas Davi tinha uma fé em Deus, por isso que ele diz, e isso fica claro, porque Davi fala: você vem contra mim com escudos, com lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha fé em Deus. Esse é o ponto, esse é o diferencial. Davi não falou: eu vou contra ti pela fé que eu tenho. Ele coloca o próprio Deus: eu estou indo contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, na autoridade dele. Veja só, Juízes 1, verso 1. Acompanhe, presta atenção. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem nos será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens. Mas veja, Judá significa louvor, adoração. A primeira coisa que você deve entregar para Deus é adoração. Por isso que antes do culto, a primeira parte do culto é louvor, é adoração. Você abre uma atmosfera com adoração. Então, em tempos bons, adore a Deus. Em tempos maus, adore a Deus. Simplesmente louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Seu louvor invade os céus. É adoração, é o louvor. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que o Senhor queria entregar a terra nas mãos de Judá. Deus já disse: eu já entreguei nas mãos de Judá. Mas Judá foi pedir ajuda. Ele quis levar Simeão junto. É uma dificuldade da carne, né? Das pessoas quererem ajuda da carne, ajuda do natural. São incapazes de confiar somente no espiritual. Moisés também. Moisés disse que não era eloquente, que era gago. Senhor, não sei falar. Novamente, outro homem de Deus pedindo ajuda, falando: não tem uma ajudinha de outro homem aí não para o negócio funcionar? Você conhece a história, no final Deus teve que fazer de Arão seu porta-voz. Quando Deus te chamar para algo, quando Deus te prometer algo, quando Deus te enviar para algo, creia que Ele vai te equipar com tudo que você precisa, e você não precisa de ajuda de ninguém.
Não quer dizer que Ele não pode usar pessoas, mas a sua fé tem que estar somente nele. Nós temos essa tendência de dar uma desviadinha. Eu tenho fé no Senhor, mas não dá para você pedir para o irmão lá ir comigo, não. Sozinho é difícil. Fé é buscar o conselho de Deus antes de qualquer coisa. Antes de buscar homem, busque a Deus. Por mais bonzinho que essa pessoa seja, por mais amoroso que esse homem seja, busque primeiro a Deus. Ficou doente, ore primeiro a Deus. Tem gente que nem ora, vai direto para o hospital. Fala com Deus primeiro. Quem sabe você nem precisa de ir para o hospital. E se você falar com ele e precisar de ir para o hospital, ele vai colocar um médico abençoado que não vai cometer erro médico e você será curado. Porque é um milagre que tem vários vertentes e caminhos. Eu creio que Deus pode te curar com oração, creio. Mas eu também creio que Deus pode usar um médico. Deus pode usar um remédio. Mas você precisa buscar o Senhor primeiro. Para Ele poder preparar o lugar que você vai chegar. Trazer o médico certo para você. Porque um médico errado é um problema. Quantos aqui já ouviram falar de erro médico? Mas se você busca o Senhor primeiro, isso não vai acontecer nunca com você. Porque você já se conectou a sua fé naquele que pode todas as coisas. Busque o Senhor primeiro. A sua confiança tem que estar no Senhor primeiro. Vai dar tudo certo porque você buscou Ele primeiro, você apresentou a sua causa para Ele. Amém? Para aqueles que querem ter filhos e até então não têm, apresente a causa para Deus primeiro. Qual o caminho que Deus vai te conduzir? Eu não sei. Mas Deus também pode te levar a fazer uma fertilização. Qual o problema? Isso também é um milagre. Tem pessoas que não conseguem fazer fertilização. Não há vergonha nisso. Todo presente bom e perfeito vem lá de cima. Deus pode usar os médicos. Deus pode usar a medicina. Mas Deus pode fazer tudo aqui agora também. Num instante, em um estalar de dedos, tudo pode mudar na vida de uma pessoa. Amém? Eu só preciso ter Ele como prioridade. Eu só preciso buscar a Deus primeiro. Deus está buscando uma fé excelente nas pessoas. Em Hebreus 11, verso 32, olha o que vai dizer. E o que mais direi? Por que me faltaria tempo para falar de Gideão e Baraque, e Sansão e Jefté, também de Davi e Samuel e dos profetas, que pela fé subjugaram reinos, trabalharam a justiça, obtiveram promessas, taparam a boca dos leões. Sabe o que me chama a atenção nesse texto aqui? Que cronologicamente falando, Baraque veio antes de Gideão, mas o texto coloca Gideão na frente. Jefté veio antes de Sansão, mas o texto coloca Sansão na frente. Samuel veio antes de Davi, só que o texto coloca Davi na frente. A menção dos nomes estão invertidas. Você sabe por quê? Porque Gideão, Sansão e Davi tiveram uma fé extravagante, tiveram uma fé excelente, então é colocado na frente. Prioridade, chega primeiro. Você está me entendendo? Gideão e Baraque. Baraque disse a Débora, que era a juíza de Israel: se você for comigo para a guerra, eu irei, mas se você não for comigo, eu não vou.
Sabe o que ela disse para ele? Que coisa triste. Eu vou contigo, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. Uau! Não há problema de você pedir ajuda, mas tem coisas que Deus quer que você faça sozinho. Deus quer que às vezes você coloque o pé no mar para ele se abrir. Cadê o Moisés? Manda Moisés. Gideão, os olhos dele já estavam no Senhor. Sansão e Jefté. Juízes 15, verso 15. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado de Ramateliê. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada de En-Hacoré e ainda está lá em Leí. Veja, encontrou uma queixada de jumento. Já começa por aqui. Sansão tinha um voto narizeu. Ele tinha um voto. Ele tinha um voto de nazireu e ele não podia pegar em cadáveres. Ele consegue ultrapassar o tempo. Ele transcende o tempo e o espaço. E o Senhor dá a vitória para ele, mesmo ele quebrando uma regra. Mas Sansão, ele tinha os olhos em Deus, tanto é que quando ele sentiu sede, ele invoca o Senhor. E ele dá a glória a Deus. Tu me destes esse grande livramento. Quando a coisa apertava, ele sabia quem ele teria que procurar primeiro. Quem ele teria que invocar primeiro. Quem você invoca primeiro diante dos problemas? Diante das crises, quem que você invoca primeiro? Quem você busca primeiro? Com quem você fala primeiro quando a coisa aperta? Quando o diagnóstico sai? Davi e o profeta Samuel. 1 Samuel 8, verso 1. Ora, quando Samuel ficou velho, ele nomeou seus filhos como juízes para Israel, mas seus filhos não andaram em seus caminhos. Eles se desviaram após ganho desonesto, aceitaram subornos e perverteram a justiça. Davi amava seus filhos, mas ele nunca colocou os seus filhos em posição de autoridade, diferente do profeta Samuel. Absalão, filho de Davi, tentou usurpar o trono, à força, um golpe, mas ele não colocou lá. Davi teve fé na decisão de Deus. Embora o caráter do profeta Samuel fosse incrível, Davi tinha fé que o Senhor aprovava. Homem segundo o meu coração. 2 homens de Deus? Sim. Abençoados? Sim. Mas um tinha uma fé extravagante. Tinha Deus como seu socorro primeiro. A sua primeira opção de socorro. Quem você clama primeiro, quando você recebe uma notícia ruim, que não é boa? É para você refletir mesmo. Eu sei que você vai ter que falar com algumas pessoas, mas a primeira pessoa que você fala é o Papai do Céu. Pai, olha a notícia que eu recebi. Olha o que o inimigo falou comigo. Eu entrego essa situação nas suas mãos.
Tu és a minha vitória diante disso aqui que chegou até mim. Aí sim você pode falar, me conecte a pessoas. Coloque pessoas no meu caminho que tenham capacidade de me ajudar. Mas você tem que colocar ele como uma fonte, como o primeiro. Muitas vezes não vai nem precisar, porque ele vai quebrar aquela situação no coração da pessoa. Quando sua fé está em Deus, você fica forte e feliz. Abraão e Sara riram quando Deus lhe disse que seriam pais. Por isso que Isaac significa riso. Quando o anjo falou com ela, ela riu e disse, devo ter prazer, vou ter um bebê. Se eu gostar, meu Senhor, o bebê virá. Cristianismo é sobre a alegria do Senhor. Não é você tem que estar alegre, é a alegria do Senhor em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Porque a alegria dele quando invade você, você realmente é feliz. Não é superficial, não é passageiro, não é só por uma estação, não é só por alguns dias. Realmente você será uma pessoa feliz, alegre, porque ele vai te invadir com a alegria que procede dele. Quando você tem ele como primeiro, você não limita ele. Quando você confia em homens, homens são limitados naquilo que podem fazer. Você quer uma bênção limitada ou você quer uma bênção ilimitada? Qual o limite? Qual a quantidade? Você lembra da multiplicação dos pães? Alimentou 5.000. O texto vai dizer, e deu-lhes tanto quanto eles comiam. Enquanto as pessoas continuavam comendo, os pães e os peixes continuavam multiplicando. Ei, você tem fome aí de alguma coisa? Enquanto você tiver ele como primordial, primeiro na sua vida, enquanto haver fome, a multiplicação de Deus na sua vida não vai parar, não vai esgotar. Você vai ter acesso a recursos abundantes na sua vida. Amém? Você crê nisso?